Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Betalk Podcast, um espaço para você que vende, empreende ou comunica algo. E o episódio de hoje vai ser um episódio um pouco diferente e eu vou ter um entrevistado que ele é um cara dono de um coração muito grande, pai de dois meninos, marido da Michele. O nome dele é Felipe Montes. Olá, Felipe. Olá, bom dia. Muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E se apresenta em poucas palavras, conta um pouquinho pra gente quem que é o Felipe. Bom, o Felipe, ele é um cara de 46 anos, que já tem aí um período de vida considerado mais passado do que futuro, mas assim, que tem uma gana absurda de viver, de fazer acontecer, né? De fazer pela família, pela Michele, pelo Enzo, pelo Felipe Filho, que são os grandes pedaços de mim fora do meu corpo, né? Uhum, E o que eu não faço por eles, né? Para mim, a minha vida sem eles não teria o menor sentido, a verdade é essa. uhum. E o Felipe é um cara que sempre que ele pode ajudar, ele vai ajudar. Ele não costuma se envolver para atrapalhar. Se for para atrapalhar, ele sai de lado, né? É um cara de temperamento bom, né? Mas muitas das vezes não admite injustiças mas procura manter uma certa serenidade, né? A vida vai ensinando a gente a ter inteligência emocional também. Uhum. Então seria basicamente isso, né? O Felipe. Quem é o Felipe? É um cara que é família demais, parceiro demais, né? Pelo menos é o que as pessoas que gostam de mim costumam dizer. Muito bem, muito bem. Isso é importante. Ouvir quem gosta da gente é importante, É né? lógico. Bem, já que a gente entrou nisso, fala um pouco da tua história. Onde você nasceu, como você cresceu, como é que Bom, foi tudo isso? eu sou made in 013, né? Sou lá da Baixada Santista. Nasci em Santos. Fui criado em São Vicente, né, numa região um pouquinho mais afastada do centro, né, um bairro chamado Parque São Vicente. Não é o Parque São Vicente de Mauá, é o Parque São Vicente de São De São Vicente, né? Vicente. E lá eu vivi por 25 anos. E estudei na região, depois eu fui tentar fazer um curso técnico, fiz um curso técnico durante um tempo de eletrônica, né? Uhum. E aí decidi fazer engenharia. Ô, louco. Era a alegria do meu pai era ter um filho engenheiro, né? Ah, sim, há um tempo atrás toda a família tinha um Sim, engenheiro, era era o orgulho, engenheiro, era, era, era né? engenheiro, médico e advogado, né? Exato, exato. Três pilares aí. E aí o Felipe começou a fazer engenharia. E o Felipe viu que não era praia dele, né? Trabalhava na faculdade onde eu estudava, e aí eu me encantei pela área de farmácia. Hum, Eu olhei, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Quando eu cheguei pro meu pai, falei, ó, tô mudando de curso. Meu pai ficou doido comigo. Não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Você vai largar a engenharia. Eu falei, não, 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 não é minha praia. E fui fazer o curso de farmácia. uhum, Trabalhando e estudando na universidade, conseguia manter os meus estudos com o trabalho da universidade durante um período. Tinha o auxílio dos pais, né? Porque a gente, graças a Deus, o pai e a mãe até hoje com a gente dando um apoio, um suporte, né? sim, Sempre que sim. precisa. A gente procura não ficar incomodando, né? Porque eles têm a vida deles, né? Tem a minha irmã também, então a gente procura dar dividindo isso daí. E me formei em 2004, né, como farmacêutico. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa rede de drogarias. Uhum, E trabalhando numa rede de drogarias, fiquei lá por 2 anos. Durante a faculdade, eu acabei indo fazer estágio no principal hospital da Baixada Santista, que é a Santa Casa de Misericórdia de Santos. uhum, E lá eu fiquei durante 1 ano e 1 mês, sendo bem preciso. E fazia estágio numa área chamada nutrição parenteral, que é aquela pessoa que não pode se alimentar pela boca, não pode se alimentar por sonda, então ela recebe toda a alimentação dela pelo sangue, né? Pelo vaso sanguíneo, como se fosse um grande soro. Na uhum. verdade, não, né? É uma alimentação específica. E eu fiz estágio nessa área. 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois que eu saí da faculdade, me chamaram para regressar para Santa Casa de Santos.
E lá eu fiquei no período de 2006 até 2010. Uhum. Quando em 2010 eu fui presenteado com o maior presente da minha vida, que foi o meu primeiro filho, né? Eu e a Michelle, a gente já estava casado há 4 anos e o Felipe nasceu em agosto de 2010. Dentro do hospital eu vi muita coisa boa, mas a gente também vê muita coisa triste, Ah, sim. né? E um dia eu acabei vendo uma situação dessas, né? De ver uma criança que estava sofrendo, né? Eu tinha acabado de ser pai, e acabei abrindo mão de fazer o meu trabalho, porque aquela criança sofreu e no dia seguinte ela estava morta. Então foi uma dor muito grande, foi muito triste na ocasião, né? Mexeu muito comigo. Uhum. Falei, pô, eu trabalho num lugar que eu consigo ajudar os outros, mas tem horas que a gente não consegue fazer nada pelo nosso próximo. E aí eu falei, não, eu vou sair dessa área e vou tentar algo que me encante também. Porque quando eu trabalhei na farmácia, eu tinha muito contato com as pessoas, a gente fazia muito um trabalho, né, na parte de fora do balcão, com a parte de dermocosméticos. Então aquilo ali mostrava uma certa veia vendedora, minha Uhum. também, né? Que já vem da família. Meu avô era comerciante, né? Meu outro avô era bancário, então tinha que vender produto. Meu avô mantinha o estabelecimento dele vendendo, atendendo bem os clientes até hoje. Meu avô já é falecido já há mais de 20 anos. No bairro que ele morava em São Vicente, né, que era no bairro de Samaritá, que é na área continental, os antigos moradores até hoje falam, como era o lanche de mortadela do seu Antônio, né? E isso Boa marcou a memória, minha né? vida. Eu falei, não, eu vou tentar a área comercial. Uhum. Tinha um tio que trabalhava na propaganda médica, um padrinho que trabalhava na propaganda médica, que eram de outro estado, eram do Rio de Janeiro. E aí surgiu uma vaga na Baixada para trabalhar como representante e a especificação, né? O requisito principal era ser farmacêutico. Uhum. E eu acabei indo para essa entrevista, deu certo. Eu acabei saindo do hospital e em 2010, em 1º de dezembro, eu acabei ingressando no primeiro laboratório onde eu trabalhei. Pô, legal. Então, foram 2 anos no primeiro laboratório. O segundo laboratório eu fiquei durante 9 anos e meio, Uhum. né? Onde eu fiz uma carreira que contou com trabalhar como representante. Até a gente trabalhou junto na mesma época, né? A gente dividia o mesmo território em área, em linhas diferentes. Trabalhei também como gestor durante um período. Aí nós passamos por uma crise em 2015, né, global, e essa crise impactou a empresa que eu trabalhava. E aí eu acabei voltando para a função de representante como consultor propagandista, dando suporte para o pessoal de treinamento, que nós acabamos, na ocasião, ficando sem um gerente de treinamento. Em 2019 eu voltei para a posição de gerente, né? Uhum. E fiquei lá até 2022. Hoje eu trabalho numa empresa também na área hospitalar há 3 anos, praticamente, completo 3 anos agora no começo de setembro, Oh, legal, hein? e venho tocando trabalho. Então foram aprendizados em cima de aprendizados, oportunidades em cima de oportunidades e sempre abraçando elas da melhor maneira possível, podendo fazer o melhor por onde eu passo, né? E deixando sempre como é que eu posso dizer, a porta aberta, né? Porque por onde eu Uhum. passei, eu sempre deixei a minha porta aberta. Tanto é que esses relacionamentos, que é algo que eu privo muito, são os relacionamentos, o cuidado com as pessoas, me ajudam até hoje, Uhum. né? Isso Pô, que é que muito legal. interessante. Que legal. Montes, teve algum. Aliás, isso é legal. Voltar lá para os tempos de criança do Parque São Vicente em São Vicente, é Em isso, São né? Vicente. Já desde essa época, você tinha esse teu jeito extrovertido, Sempre. sempre isso aí, Sempre uma marca isso, sua. desde sempre. Eu conto uma história que quando os meus pais compraram o primeiro apartamento, né? Que foi no Parque São Vicente, nós pegávamos um ônibus para ir para São Vicente, pro bairro, né? Uhum. E aí minha mãe descobriu que eu estava com piolho. Hum, E aí eu achava aquilo o máximo ter piolho. o máximo. Aí eu chegava para as outras crianças e falava assim: eu tenho piolho, você não tem. A minha mãe morria de vergonha. E eu contava aquilo com uma satisfação assim absurda, né? Eu tenho piolho, você não tem. Ou então do tipo, olha, eu vou me mudar, porque a casinha que a gente morava era de um dormitório.
Falei, eu vou ter uma casinha com um quartinho só pra mim. Vai lá me visitar, o endereço é Rua Guarani 53, apartamento 13, pra qualquer pessoa. Quantos anos você tinha nisso, mais ou menos? 3 anos. Ô, louco. Pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A minha mãe ficava de cabelo em pé. Se fosse no mundo que a gente vive hoje, isso era complicadíssimo, mas naquela época era mais tranquilo. Mas a minha mãe, até hoje, eu desmontava carrinho pra ver como era fazido o carrinho. Uhum. Então, essa história do professor Pardal também já vem desde aquela época, né? Que o pessoal me chama de professor Pardal porque sempre quer resolver os problemas, sempre extrovertido, sempre falando com os outros. Não tem tempo ruim. É difícil me ver de cara amarrado. Uhum. Essa que é a grande verdade. Eu digo que as pessoas na nossa casa, né, a esposa, os filhos, acabam vendo a gente mais de cara amarrada do que as pessoas fora. Sim, Então, sim. é bem assim, sempre fui desse jeito. Entendi. Fê, aliás, teve algum momento marcante que moldou o Felipe de hoje? Ah, teve, sempre. Tudo que a gente passa, né, acaba marcando a gente de maneira positiva ou de forma negativa. E a forma negativa, ela não é ruim porque ela te ensina a não seguir aquele mesmo caminho para você não cometer o mesmo erro, Uhum. né? Aconteceram momentos durante a própria trabalho como gestor, né? Fui gestor na Santa Casa durante um período, fui gestor na indústria farmacêutica durante um período, e a gente aprende com esses momentos difíceis, né? Uhum. Mas um exemplo mais recente foi quando eu trabalhava na segunda empresa, né, que eu fui gestor, e eu vi que o meu trabalho não estava legal, que a equipe estava ficando chateada. Aí o que eu fiz? Eu peguei, sentei com todo mundo, falei, ó, gente, me desculpa, eu errei, vamos começar de novo? Então eu consegui ter a possibilidade, né? Eu tive a hombridade de falar, não, eu estou admitindo, eu estou errado, vamos Uhum. começar de novo. Sim. E depois daquilo, parece que foi a melhor coisa que eu fiz, foi libertador. Pô, que legal. Foi libertador. Consegui retomar o trabalho, a gente conseguiu retomar com resultados bons. E na vida profissional, na vida pessoal, quantas vezes a gente também não erra, né? E ocasiões em que a gente acaba falando uma coisa que, putz, eu não deveria ter falado isso, né? Às vezes para a própria mãe, para o próprio pai, para a esposa. Não existe mil maravilhas, né? A rosa ela é linda, mas ela tem espinhos. Tudo Uhum. tem alguma coisa. E você sempre aprende com isso. Às vezes é no Boa. amor, às vezes é na dor. Na dor ela marca mais, né? No amor, ela deixa eternizado. Muito bem. Tá filósofo hoje você, hein, cara? Muito bem, muito bem, muito bem. Fê, você já falou várias vezes, mas para seguir aqui, o que a tua família representa para você na sua jornada? Tudo, tudo. Eu não sou nada sem a minha família. A minha primeira família, que são os meus pais, a minha irmã, Uhum. né? A minha irmã é a grande parceira, uma grande amiga, né? Ela me deu a oportunidade de ser tio. Tenho 2 sobrinhos maravilhosos, o Arthur, que é meu sobrinho e afilhado. Tenho a Laurinha agora, que é a mais novinha, né? Tem, no caso, meus pais, né? O Sérgio, que é um cara que batalhou pra caramba. Se não fosse ele, eu acho que eu não teria sido metade do que eu sou, porque ele trabalhava muito, cara. Muito, muito, muito. Todo Uhum. santo dia. Às vezes ele levava a gente, no caso me levava, para poder conseguir sair mais cedo do trabalho. No domingo, minha mãe acordava cedo, ia pra escola, dar aula. E então sempre aquela gana. E aí o meu pai sempre me falava, né? "Ô, Felipe, quando você tiver sua família, você vai ver que as coisas são diferentes. E são diferentes, cara. São Uhum. muito diferentes. Então eu construí minha família junto com a Mi, com a Michelle. Como é que você conheceu a Michelle? É isso que eu quero saber. A faculdade, ela faz coisas Ô, maravilhosas. faculdade, hein, meu? Ô, Que faculdade. beleza, Eu hein? digo que foi o melhor lugar do mundo que eu trabalhei até hoje, foi na Universidade Católica de Santos, onde eu estudei. Lá eu conheci a minha esposa, porque ela estudava com a minha irmã, então elas estudavam juntas. Num primeiro momento, ela não me deu trela. Não me Hum. deu trela. Ela foi com a minha irmã na época no campus onde eu trabalhava. E aí ela falou assim pra. Eu falei, bati o olho e falei assim: caramba, garota bonita, né? Falei pra minha irmã: quem que é essa sua amiga? Aí ela virou e falou assim pra mim: ah, é a Michelle. Falei: ah, fala que eu mandei um beijo pra ela. Ela não deu muita audiência, não. Um ano depois.
ainda no ICQ. Nossa, Ó, ICQ. Pera aí, traduz aqui que é é ICQ, porque tem uma ICQ. galera que não sabe. É, o ICQ era o famoso É o WhatsApp WhatsApp da da época, tá? época, exatamente, o Isso, WhatsApp da pronto, época. pronto, é isso. E aí a gente começou a conversar, a gente combinou de sair, né? E a minha irmã Meu, eu tô não que. pensando, desculpa te cortar, eu tô pensando Imagina! você papeando no ICQ, Felipe, como que Hum, devia ser, velho? Nossa, cara, eu ficava com dor no dedo, porque eu já falo pra caramba, imagina escrevendo, né? E naquela época não tinha áudio. É. E aí, mas como é E, que foi? e aí eu acabei conhecendo a Michelle, né? Por intermédio da minha irmã, e a gente acabou fazendo amizade. Minha irmã não queria me apresentar ela de jeito nenhum, porque ela falava, você não para quieto, você fica pulando de puleiro em puleiro. Eu falava, não. Aí quando ela viu que eu tava mais tranquilinho, né? Aí ela me apresentou a Michelle. E essa brincadeira já vai completar esse ano de namoro, noivado, casamento, 24 anos. Ô, louco, que De beleza, hein? casado, esse ano completam 19, na verdade completou 19, né? E dia 18 agora a gente faz 24 anos juntos, dia 18 de agosto. E a gente teve as duas coisas mais maravilhosas do mundo, que foi o Felipe, que nasceu em 2010, e o Enzo, que nasceu em 2015. Eu digo que por eles eu mato ou eu morro, cara. Ou eu fujo pro mato ou eu corro pro morro. Uhum. Eu sou fissurado, apaixonado. Ficar longe deles, pra mim, dos três, é bem complicado. Quando eu precisava ficar. Então, você tocou num ponto importante que a gente ia conversar, eu quero falar sobre isso. Você, morador de São Vicente, hoje você atua em São Vicente, aonde mais? Eu atuo na Baixada Santista como um todo, né? Eu venho Uhum. lá de Pariquera Sul, do Lá de extremo baixo. sul de de São Paulo, vou até aqui Higienópolis, né? Trabalhando aqui na capital de São Paulo. Uhum. Então eu faço essa região toda. É, mas hoje você tá num deslocamento que você no mesmo dia tá em Sim, casa, né? Você consegue exatamente, fazer exatamente. isso. Porém, em salvos situações eu acabo tendo que ficar distante, né? Uhum. Mas no começo desse atual emprego que eu tenho, né? Do atual trabalho que eu tenho hoje, há 3 anos atrás eu precisei me distanciar da família. E foi um período bem difícil. Foi um período que você fica, né? Como é que estão as coisas lá? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Não que eu não tenha, em outros momentos, na época de gestão, também ficado longe. Eu até ficava Então, mais é longe, isso que eu ia te perguntar. Onde né? mais pelo Brasil que você já trabalhou? Olha, eu já tive a oportunidade de rodar todo o estado de São Paulo dirigindo, tá? Eu rodava uma faixa de 7, 8 mil km por mês, Nossa. né? Eu cheguei a trabalhar fazendo Rio Grande do Sul, né? Região de Santa Maria, Porto Alegre, Serra Gaúcha, Santa Catarina, fazendo Joinville, Florianópolis, Criciúma, né, com as equipes que eu trabalhava, Paraná, né, fazia o Curitiba mais especificamente, a gente ia até Ponta Grossa, não foram muitas vezes que eu fui, mas eu fui, Uhum. fazia todo o interior de São Paulo. A trabalho eu viajei praticamente todos os estados, exceto os estados da região norte, né? Viajei por Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiânia. Não fui pro Piauí, não fui também, nem Maranhão, mas Que os função que demais. você tava quando você Eu estava fazia como isso? gerente Tava distrital. como Na época eu estava gerente. como gerente na empresa de uma linha de doenças respiratórias, Uhum. né? A gente fazia parte de rinite alérgica, fazia parte de E asma. Fê, como que era a lida com as pessoas enquanto gestor? Porque tem muita gente que não consegue dividir o lado extrovertido Uhum. do lado da sua função como um gestor de negócios, um gestor de pessoas, que tem que seguir processos, que tem coisas que têm que ser feitas por um gestor. Uhum. Como que era essa lida para você? Você chegou a encontrar alguma barreira? Tinha gente que não conseguia dividir o amigo extrovertido do gestor? Você se deparou com esse cenário? Não? Como que você lidava com isso? Então, até que eu não tive tanto problema com essa questão. Acho que eu tive um problema só, né? Ai, que bom. Mas a gente foi resolvido, a gente conversou, acabou resolvendo. Mas eu tenho essa questão, eu sempre chegava e comentava isso, né? Tem algumas pessoas que eu sempre gosto de comentar que trabalharam comigo, né? A Débora, lá do Rio Grande do Sul, a Samara, aqui de São Paulo, né? O César, lá do Paraná. Tinha
o Alberto também, né? O Beto lá de Santa Catarina, o Beto de Campinas. E eu sempre falava, não adianta nada eu vir para trabalhar com você para fazer do teu dia um dia complicado. O dia tem que ser leve, Uhum. porque quando tem leveza, você consegue fazer as coisas com tranquilidade, com serenidade. Então, eu não mudava o meu jeito. Eu era o Felipe que eu sempre sou. Uhum. Precisava passar algumas coisas? Precisava. A gente está no escopo de trabalho. Nosso Uhum. trabalho é esse. A gestão, ela requer principalmente o cuidado com as pessoas. O Sim, resultado, ele é importante, claro. né? E o resultado é consequência disso, né? Eu sempre tive isso comigo. E, e eu sempre consegui trilhar isso com muita serenidade, com muito cuidado, né? A indústria, né? Inclusive, ela me fez grandes amigos, né? Eu, caso de, por exemplo, estar disputando uma vaga de, de gestor na empresa com uma pessoa que era pra gente estar se pegando. E hoje é uma das melhores amigas que eu tenho, que é a Iviana, né? O Leandro, o esposo dela, meu amigo. É o que eu falo. Você não precisa fazer do seu ambiente de trabalho um ambiente de guerra, né? Tem muita gente Uhum. que faz o ambiente de trabalho um ambiente de guerra, Sim. acaba com o sossego das pessoas. Não, pelo contrário. Eu digo que eu trabalho bem tranquilo, trabalho bem sossegado, trabalho num ambiente bom, sabe? Isso é importante. Sim. E você fazer do ambiente onde você gerencia um ambiente bom, isso é fundamental, entendeu? Eu sempre tive ótimos gestores, né? Eu tive gestores assim sensacionais, grandes amigos até hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Todos os gestores que eu tive foram grandes amigos. Os gestores que eu nunca tinha sido desligado na minha vida, eu fui desligado uma única vez. O único gestor que eu me desliguei, eu não tenho contato com ele porque ele não respondia os meus contatos. Mas eu não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário, ele me deu oportunidades, né? É mostrar que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer algo de bom. E hoje eu tive a oportunidade de estar desempenhando uma outra função graças ao quê? Graças à oportunidade que eu tive de buscar um outro cenário de trabalho também. Uhum. Então, eu nunca tive problema com isso não, o Marcelo. Ô, Fê, fala uma coisa, em todas essas andanças aí pelo Brasil todo, tem alguma história inusitada, alguma coisa engraçada que você queira dividir? Ah, cara, tem algumas bem divertidas, como por exemplo, quando eu trabalhei. Olha, eu vou te falar que uma das histórias mais engraçadas até hoje não foi nem na época de andança pelo Brasil, foi na época que eu trabalhava em farmácia. Você imagina, você chegar para fazer aplicação de injeção. E eu, como farmacêutico, eu precisava orientar as pessoas Uhum. quando elas voltavam dos cursos de aplicação. E aí, um belo dia, eu estava fazendo uma. Ia fazer a aplicação de um senhorzinho, né? E ia na farmácia sempre tomar. Ele precisava tomar reposição hormonal. E aí, eu chamei o rapaz que tinha feito o curso para entrar comigo. Falei, entra comigo. E o rapaz entrou. E eu, de hábito, falava sempre pro senhor, né? Falava, não precisa baixar a calça toda, é só até a metade das nádegas. E a gente faz a aplicação. E ele sempre soltava o botão e ficava sem as calças. Nesse dia, eu tava preparando a injeção, eu pedi pra ele, quando ele soltou a calça, eu só comecei a escutar o rapaz falando assim. Eu, o que foi? Aí ele apontava, né? Aí eu olhei, quando eu olhei, o senhor, acho que ele tinha ido ao banheiro, tinha um pedaço de papel higiênico desse Pô, tamanho preso nas nádegas. Aí eu olhei aquilo, arregalei o olho e falei assim pra ele. Aí ele pra mim, o que que eu faço? Eu falei, sai da sala, pelo amor de Deus. Porque mano. eu não tinha outra reação naquele momento, juro pra você. E todas as vezes que a gente tá em algum local, eu lembro dessa história, eu fico lembrando da cara dele, porque a cara dele foi impagável. E depois que ele saiu, né? Foi embora o senhor, né? Aí ele virou pra mim e falou: E o papel? Aí eu falei assim: Eu quero saber do papel, você que tá me matou do coração. Deixa lá, meu, fala sério. Uma das histórias assim mais inusitadas que eu tive. Cliente que desmaiou na loja, passando mal. Aí tava um casal, a moça passou mal, a gente socorreu. Aí a moça tava melhor, o cara passou mal. Entendeu? A gente tem que Nossa. socorrer tanto a moça quanto o rapaz, né? Na, na época da própria indústria, eu aguardando, né, para falar com um ginecologista.
E a gestante, extremamente estressada, falou que se eu entrasse na frente dela, ela ia me dar um tapa na cara. E aí eu fiquei quietinho, aí ela tava com fome e saiu. Quando ela saiu, o médico voltou. Aí ele atendeu as duas gestantes que estavam, chamou por ela não estava, chamou, eu entrei. Nossa. E aí ele pegou e subiu de novo, que ele tava num parto. O que que eu fiz? Eu fiquei no mesmo lugar. Aí eu fui malvado. Eu fiquei no mesmo lugar. Com o meu pocketzinho, na época a gente usava pocket pra lançar visita, né? Fiquei lá lançando minhas visitas. Aí ela chegou, o médico já veio? Aí eu assim, já. Ele tá chamando? Já chamou. E onde ele foi? Foi fazer outro parto. Desculpa, com licença, preciso ir embora. Boa tarde. Virei as costas andando, mas ela ficou com uma cara. Essa eu não vou, essa não, essa daí eu vou ter que parar na porta do céu pra pagar. Essa aí você não se orgulha? Não. Mas foi engraçado. Você falou, mas agora eu lembrei também, eu vou contar, aconteceu com meu primo, estagiário na indústria farmacêutica, fui visitar, acho que era algum hospital psiquiátrico, alguma coisa assim, não me lembro exatamente qual era, mas era isso. Meu, 21 anos de idade, 22, novinho, menino, né? Tava lá com a pastinha dele, o médico saiu o paciente, né? Aí ele apareceu, doutor, posso falar com você? Ah, me espera, eu vou atender o paciente, depois eu converso com você, o que é praxe, né? O que é comum no dia a dia. E ele ficou na porta do consultório esperando, lembrando que a gente tá falando que ele estava no hospital psiquiátrico. Beleza. Ele falou que de repente me chega um cara de quase 3 metros de altura do lado dele, assim, começa a medir ele de cima a baixo, olhou pra pasta dele. E essa pasta aí? Onde você comprou? E o cara começou a ficar bravo. Meu primo, não, eu ganhei, é da empresa. O cara olhou. Ah, então tudo bem, virou e foi embora. Meu. Então, assim, histórias do dia a dia, né? Que a gente vai passando. E é muito legal porque eu pensei, você falou, você deu exemplo da farmácia, tem coisas do campo, né? Na indústria farmacêutica. Eu lembrei desse episódio do meu primo porque foi muito engraçado. Mas, meu, toda profissão, cara, tem muitas coisas inusitadas assim que a gente Tem. nunca Muito. para pra pensar. E aí a gente Sim. vai ouvindo das pessoas essas histórias, né? Vai Aham. conhecendo, é muito engraçado. Muito bem. Fê, você trabalha na indústria farmacêutica, farmacêutico e quase engenheiro, certo? Exatamente. Aliás, que semestre? Você foi até que ano? Até que semestre da engenharia? Então, eu parei no quarto semestre. Pô, Quase 2 anos e pouquinho. não, muito bem, muito bem. E já que você, agora retomando, né? Falamos, você trabalha aí na indústria farmacêutica, é um farmacêutico. E o que que o Felipe faz pela saúde dele? Bom, Felipe faz alguma coisa pela saúde dele? faz. Ultimamente o Boa, Felipe boa. faz, né? Apesar de que tem uns dias aí que a Frozen não deixou eu ir Ah, nadar, né? acontece, acontece, acontece. E o Felipe, ele vive brigando com a balança, né? Ele foi um adolescente muito gordinho, né? Então eu vivo brigando com a balança o tempo inteiro. Mas eu preciso manter um certo padrão de peso, porque eu, devido ao histórico genético, a outras atividades, né, na época de hospital, eu desenvolvi problema na coluna, né? Eu tinha 2 hérnias de disco, precisei fazer uma cirurgia pequena, mas que, nossa, mudou a minha vida Que completamente. bom. Então, de lá pra cá eu descobri que Pilates não é atividade física, Pilates é medicamento, né? E existe um certo preconceito, né? Porque o Pilates ele foi desenvolvido por um bailarino, né? Que é o Joseph Pilates, se eu É, não me Pilates é o engano, né? sobrenome É o dele, né? sobrenome dele. Uhum. E de verdade, gente, como faz diferença? Como faz diferença? E eu nado também. Tanto é que é algo que eu gosto de fazer. Consegui arrastar a minha esposa também, ela nada comigo quando Pô, não que tá frio, legal. né? E eu costumo fazer isso, né? Procuro ir no médico periodicamente, fazer todo um acompanhamento para preservar, né? Então, assim, atividade física, distração, tentar sair para os lugares para poder ver gente, ver o mar. Eu digo que uma das melhores coisas que tem de morar no litoral é essa, né? Você pegar, parar ali, nem que seja dentro do seu carro, e olhar para aquele marzão, aquilo faz uma baita diferença, né? Eu digo que é o meu quintal de casa é a praia, né? Não costumo frequentar como gostaria e como deveria, né? Como assim? Como gostaria, como deveria? Como É, gostaria, entendo que quantidades de idas à praia. exato, que normalmente as quantidades de idas, elas não são
como normalmente as pessoas acham, né? Porque é muito engraçado que quem mora no litoral, as pessoas acham que as pessoas elas só vivem dentro da praia, né? O pessoal acha que tá todo mundo de De férias. férias, que a pessoa anda que todo mundo trabalha de bermuda, que tá todo mundo sempre bronzeado. Não, eu vivo com esse meu bronzeado amarelo canário que não me larga de jeito nenhum, né? Então é desse jeito. Uhum. E como eu deveria ir mais com os meus filhos na praia, Hum. né? Levá-los mais à praia. Porém, como a rotina deles também é uma rotina diferente, por exemplo, o meu mais velho, ele faz taekwondo, então teve campeonato de taekwondo, aí teve campeonato de xadrez, leva pro xadrez. Então, nos finais de semana, quando a gente vai, pode, por exemplo, ir pra uma praia, não dá. E eu acabo indo mais em praia quando eu viajo, porque eu gosto de viajar também pra região de praia. Praia. Então, eu vou pro litoral norte, que nem o final do ano passado a gente foi pra Ubatuba, senão a gente vai pra Peruíbe, Itanhaém, né, que tem praias também para aquela região. Mas da minha casa pra praia é 1,4 quadra. Eu acabo não indo, Uhum. entende? Então a gente cuida da saúde da gente, a gente não vai à praia como deveria, como poderia, gostaria, né? Então, por esse motivo. Na tua visão, já que a gente falou sobre isso, é muito amplo, mas quem você conhece da indústria farmacêutica? Você acha que o pessoal cuida da saúde ou é aquela máxima da casa de ferreiro espeto de pau? Então, eu vejo que a grande maioria das pessoas tem cuidado, tá? Tem cuidado, porque a gente vê muito, inclusive, a questão do incentivo até da própria empresa. Uhum. Então, hoje as empresas, a grande maioria delas, eu incluo a que eu trabalho, eles usam os planos, né, de academias para a pessoa poder estar buscando o treinamento. E a gente vê que tem gente que sai de casa às 5 horas da manhã. Tem um amigo lá no litoral, que é o Bruno, ele trabalha no laboratório, 5 horas da manhã ele tá postando lá imagem. Tem a galera do CrossFit, né? Tem a galera que corre na praia, tem a galera que faz É, vocês têm isso, né? futevôlei, Correr na tem, praia, corre velho. na praia, Você corre no acorda e corre na parque, praia, velho. corre no parque, ou então tem a galera que acaba também nadando. Então a gente vê que o pessoal tem esse cuidado. Acabam indo em Legal. alguns locais que acabam se alimentando com produtos mais naturais, e isso acaba ajudando também. Fê, você acha que essa onda, ela começou mais pós-pandemia ou não? Então, Não sei, porque você tá falando, eu tô pensando, em relação a eu alguns anos começou a ter mais sim, cuidado, tanto das empresas quanto das pessoas, né? exato, eu vi isso um pouco antes da pandemia, tá? Mas de um tempo pra cá isso aumentou, de fato. Isso aumentou porque o tempo que a gente ficou guardado dentro de casa, né, a grande maioria das pessoas, elas acabaram precisando não só da questão do corpo, porque o corpo quando ele tá bom, a cabeça tá boa, Sim. né? Uhum. É aquela frase, né? Mens sana corpore sano, né? Uhum. Então, a cabeça ela tá boa, o corpo vai estar bom. Então, o principal foco de tratamento do corpo hoje, da pessoa, do ser humano, é também para poder manter a sanidade, porque a gente está bombardeado de muita informação o tempo inteiro, a cabeça não para, e isso aí acaba de fato mesmo que sendo necessário. Então, eu Uhum. vejo que melhorou muito. Tem a galera que não se cuida, a gente sabe disso, né? Que prefere deixar na mão de Deus. Então não dá para contar só com a ajuda de Deus. Eu digo que a gente também tem que fazer a nossa parte. Uhum. E você mencionou, Fê, a gente trabalhou há mais de 10 anos atrás na Uhum. mesma empresa, e eu lembro que depois desse período eu identificava uma coisa e eu fiquei muito triste comigo. Exatamente, eu fui na contramão do que você estava falando agora. Eu passava na Avenida da Praia, a gente trabalhando em Santos, indo sentido Guarujá, para quem não conhece, Guarujá no mapa fica para cima de Santos, tá? Ou seja, o mar está do meu lado direito. Cara, eu não olhava pra direita, eu não olhava pro mar. E é o que você falou, cara, de você olhar, meu, você dá Nossa. uma relaxada. Cara, era tanta neura, tanta coisa de trabalho, e assim, era uma época que, meu, zero atividade física, só junk food, não prestava atenção nas coisas, eu vivi no automático. Foi muito bom, por um lado, por exemplo, em relação a resultados, né? Foi uma coisa muito favorável na época do meu trabalho, mas eu deixei de me cuidar muito, e depois eu consegui enxergar isso, né? Consegui reverter as coisas, mas era muito no automático, nessa neura, nessa coisa de fazer acontecer. E por que que eu tô falando isso? Agora eu quero saber de você. O que que é equilíbrio para você em relação a trabalho, em relação a família, em relação a atividades paralelas? Você comentou, a gente falou muito agora das coisas da saúde, mas, meu,
Que também tá dentro da saúde, mas, meu, é um campeonato de xadrez, saúde, sim, porque é um Uhum. jogo mental. O que é Taekwondo? O mais velho, o Filipinho, é Filipinho, Taekwondo e o Enzo Taekwondo Judô. e Judô Enzo. Então, assim, como que você equilibra essas coisas? Como que você faz isso? Como você mesmo colocou, né? Como é que eu equilibro? O equilibrar é você não deixar que uma coisa extrapole a outra, né? É, tem uma pessoa com a qual eu trabalhei há uns anos atrás, que ela falava uma coisa que é uma grande verdade, né? Que você precisa estar bem para cuidar de alguém e para trabalhar bem, né? Então, se você tiver com a tua saúde em dia, você vai conseguir cuidar bem da tua família. E se você cuidar bem da tua família, você vai conseguir trabalhar bem. Então, essas coisas, elas não conseguem, ao meu modo de ver, estarem separadas. E elas precisam estar equilibradas, Uhum. né? Então, assim, quando eu vejo que alguma coisa dentro de casa está pesando demais e pode atrapalhar no meu trabalho, eu vou pegar, reunir a minha família e falar, ó, a gente precisa ajustar isso e isso. Não vamos deixar que isso ocorra, porque senão a gente pode ter um problema. Aí eu chego lá pro mais novinho, fez 10 anos, e falo, ó, papai precisa trabalhar, então eu preciso que você me ajude para que isso não atrapalhe. Ok? Ok. Então, ele me ajuda com as coisas para eu poder conseguir no dia seguinte estar na rua trabalhando da forma que precisa trabalhar. Da mesma forma, quando tem algum problema dentro de casa, a primeira coisa que eu faço, eu aciono o gestor, falo, ó, preciso resolver isso. Ele, dentro da autonomia dele, ele vai chegar e falar assim, não, vai lá e resolve. E logo em seguida eu volto. Então, assim, existe esse equilíbrio. E isso vai muito do quê? Do bom relacionamento, da responsabilidade que você tem no teu local de trabalho e você mostrar que sim, que você é capaz de ser necessário, né, para a empresa ou para a sua família, e isso dá este equilíbrio e você conseguir resolver os problemas sem pirar. Essa que Uhum. é a grande verdade. A Muito gente não bom, pode deixar pirar. muito bom, muito bom. Bom, falamos sobre a vida no litoral, que eu ia perguntar, a gente já conversou. Pê, qual foi o maior desafio que você já se deparou e lutou, superou, enfim, Uhum. na tua vida profissional? Na minha vida profissional foi Uhum. justamente ter conseguido atingir o que eu queria, né? Porque nada vem de mão beijada. Normalmente o caminho bom nunca é o mais fácil, né? Ele sempre vai te trazer certas resistências, certas dificuldades. Então, assim, quando eu fui para a indústria farmacêutica, a minha meta era justamente o quê? Galgar degraus, né? Para poder dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. Então, eu cheguei na indústria farmacêutica como um representante júnior. Depois, eu fui para uma outra empresa como representante júnior. E eu não tinha saído do mesmo patamar. Quando eu cheguei na indústria, eu cheguei com um certo medo da minha esposa, principalmente da parte dela, porque eu saí para ganhar menos do que eu ganhava. E a gente tinha acabado de ter um filho. Então a preocupação era, meu Deus, né? E agora? Eu falei, Uhum. calma, vai dar certo. Mas você tem que acreditar e você vai. E o desafio foi grande, não foi fácil. No primeiro momento, ganhando menos, depois ganhando igual, depois ganhando um pouco mais, mas sempre o quê? Trabalhando de forma correta, trabalhando no caminho que tinha que ser seguido, fazendo com que as pessoas vissem em mim o que eu de fato era, o profissional que eu era e a pessoa que eu era, né? Ou melhor, que eu sou, né? Não deixei de Uhum. existir. E isso foi me dando oportunidades. Então, o mais difícil foi mostrar para as pessoas que você tinha condições e capacidade para exercer determinada função. Algumas às vezes não acreditavam, mas você mostrava. E o pior de tudo, o Marcelo, Hum. era você mostrar o que você podia fazer sendo uma pessoa que sorri, que é leve, tudo é motivo para uma brincadeira, sempre é motivo para uma risada e não precisa ser sisudo, porque muitas das vezes as pessoas confundem o B de bom com o B de bobo, Uhum. né?
E nem por isso eu deixava de ser responsável e deixei de ser responsável. Isso foi muito difícil. Muitas das vezes as pessoas chegavam para mim e falavam, ó, tenta ser menos prolixo. Tenta falar menos. Não. Cara, essa é a maior ferramenta que a gente tem, é a comunicação. Sem comunicação adequada, você não consegue fazer nada. Você não vende. Uhum. Então eu tenho como uma grande grandeza, ficaria até redundante, né? Como uma grandeza Fala sobre uma grande grandeza maior, então maior, amplificar então, cada plus aí, vai. exato. Uma das maiores grandezas que eu tenho na área profissional é a comunicação, é o tato com as pessoas. Então, pô, eu vou tolir aquilo que eu tenho de melhor? Não tem cabimento. Uhum. Então, um dos maiores desafios para mim foi continuar sendo quem eu era e quem eu sou para continuar desempenhando a minha função. É o que eu digo. Eu hoje com 46 anos, eu brinco que lá atrás isso me incomodava. Eu tentava melhorar isso, mas melhorar o que se aquilo já é bom? Eu posso ficar melhor do que eu sou. Uhum. Agora, regredir, aquilo me atrapalhar, isso foi difícil. Isso incomodava algumas pessoas. Né? Eu falei, eu sempre tive ótimos gestores, mas tinha algumas pessoas que se sentiam incomodadas. E você sempre teve clareza em relação a isso, ou você acha que em algum momento você acabou se anulando e aí você falou, opa, peraí, não tô perdendo minha identidade, tô deixando Não, de ser eu? aconteceu de eu pegar e eu via que, pô, não tá legal. Porque aí depois, quem me pedia para eu diminuir, me cobrou porque eu não estava conseguindo exercer aquilo que eu tinha que exercer. Eu falei assim, mas então deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu ser do jeito que eu sou. Uhum. A melhor coisa que tem é você ser quem você é, sabe? Porque a pessoa precisa ter controle, a pessoa tem que ter o controle dela. A pior coisa que tem é você querer controlar alguém. É você ser controlado por alguém. Você tem que ter controle de si mesmo. Você pode escutar uma sugestão, uma opinião, isso é muito bem-vindo, né? Mas não pode ser a pessoa querer te controlar. Não, deixa a pessoa ser quem ela é. Por isso que eu nunca tolhi ninguém. Nunca tolhi, nem meus filhos. Às vezes meus filhos começam a falar e falam, "Ô, calma, menos. Vai devagar." O mais novo, ele fala muito alto. Fala baixo, você não tem um megafone, você tem uma boca, né? Então, dessa forma. Então a gente tenta conduzir, né? E dentro da área profissional foi um dos meus grandes desafios, foi esse, é equilibrar isso daí. Legal, legal. Fê, a gente já tá começando a caminhar pro término. Uhum. Se você pudesse dar um conselho pro Felipe lá que da época que trocou a faculdade de engenharia para a faculdade de farmácia. O que você diria para você de, sei lá, eu, 20 e tantos anos atrás aí? Não desista do que você quer fazer. Não se arrependa de nada do que você fez até agora. Porque se hoje o Felipe é o que é, foi graças às topadas, às cabeçadas, né? A tudo que ele teve a oportunidade de aprender lá atrás. Então, continua no caminho, que o caminho tá bom. Uhum. Não me arrependo de nada do que fiz. Pelo contrário. Eu sou grato por ter passado por tudo que eu passei. Tá? Pelas dificuldades, pelas superações, pelas pessoas que eu conheci na jornada, Pelas glórias. pelas glórias. Isso sem dúvida nenhuma, né? Nada, nada. A jornada, ela tem sido maravilhosa. E eu tenho certeza que ela vai ser maravilhosa até o último dia dela. É isso aí. Fê, uma coisa que eu lembrei agora que eu fiquei curioso. Para mudar da engenharia para farmácia, você falou, pô, meu pai queria me matar, faz todo sentido, é o que a gente falou, poxa, são as três profissões lá, medicina, direito e engenharia, né? Que, ó, meu Aham. filho é isso, né? Tipo, todo pai pensava isso há anos atrás. Sim. Como que você identificou que você fala, meu, vou mudar de curso, quero mudar de curso? Como que isso nasceu dentro do seu coração e te levou à prática, à ação de mudar? Gostar de gente, né? Eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de estar junto, né? E isso fez muita diferença, porque a engenharia,
ela é uma profissão, né? O tempo que eu estudei, ela me ajudou muito, né? Muitas das decisões que eu tomo hoje, eu lembro da época que eu estudava lá atrás, né? E isso me ajudou. Organização. Nossa, sensacional. Uhum. Graças a Deus, sou uma pessoa bem organizada. E isso me ajudou muito. E a tomada de decisão foi de ver que aquilo que eu estava fazendo era muito bacana pro meu dia a dia e pra minha distração. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é consertar as coisas. Ah, é? É Conta. Ah, mexer, então você acha que. Você falou que você fez o curso técnico fiz curso e fez 2 anos técnico, de engenharia exato, aí. curso de engenharia. Então, assim, E é daí que veio, então, o professor o Pardal. professor Pardal, eu sempre gostei muito de mexer com as coisas. Então, o meu avô, a gente chamava ele, né, o meu avô de Djalma, de vovô MacGyver, né? O meu avô, meu pai chamava ele de gambiarra, a gente chamava ele de vovô MacGyver, a gente falava que ele com um palito de sorvete, um arame e um tubo de super bonder, ele fazia um helicóptero. Ele era desse jeito, MacGyver. né? Legal. MacGyver total. Pra quem não conhece, MacGyver era uma série que tinha em 1900 e Guaraná com rolha, que entrega a idade pra caramba, que era um cara que ele fazia de tudo com pouca coisa, né? Ele fez um raio laser com um rubi, ele tampou um tanque de ácido sulfúrico com uma barra de chocolate, Desarmava essas bomba com coisas. clipes, né? Essas coisas, é. Bomba com clipes, exatamente. E eu sempre gostei de fazer. Então, assim, quando eu fiz o meu procedimento cirúrgico da coluna, que foi em 2022, logo depois eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não estava conseguindo fazer. Fui pintar parede, fui arrumar pia, fui fazer parte elétrica. Eu mexo em tudo que precisa fazer dentro de uma casa, eu sei fazer. Né? Às vezes arrumo equipamento eletrônico em casa, abro, faço solda, conserto, diagnostico o equipamento com problema, com defeito. O que dá para fazer, eu faço. Máquina de lavar em casa, eu deixava os técnicos sem bater cota, porque eu arrumava a máquina de lavar de casa. Eu lembro que a máquina de lavar, quando eu vim trabalhar para São Paulo, eu deu um problema, eu ia arrumar a esposa. Não, não mexe, pelo amor de Deus, vamos comprar uma nova, porque agora você não vai ficar em casa, então não vai ter quem conserte. É, é. Então, sempre desse jeito, curioso, eu sempre gostei. Então, isso para mim é mais uma distração do que uma profissão. Então, eu não consigo enxergar isso como uma profissão hoje, não, Você já construiu para alguma mim. gambiarra, alguma coisa assim, que seus amigos falaram, meu, o que que é isso, cara? Nossa, várias, muita coisa, cara, muita coisa. Era conceito de controle de videogame. Aí eu lembro que o controle do videogame do colega deu um problema. Eu botei ele numa caixa de sapato e a gente improvisou uns botões pro lado de fora, fez tipo um controle arcade em casa, umas coisas desse tipo. Eu ouvi uma história uma vez de um carregador para notebook dentro do carro. Esse eu comprei pronto. Eu tenho ele Como é até que é? hoje. Como é que é essa história? Conta pro É, pessoal. quando a gente começou quando eu comecei a trabalhar na empresa atual, o meu computador eu precisava ficar na rua e tinha alguns lugares, né, que a gente precisava passar, não tinha tomada para carregar. E eu comprei esse carregador que você espeta ele na tomada de 12 volts e ele gera 110 volts. Então, eu tenho ele até hoje. Então, eu coloco o computador para carregar no carro, essas coisas. O pessoal Bicho! brincava, falava: Meu, não é possível, carrega um poste dentro do carro. Eu falo: Não, não é um poste, não, é um aparelhinho só. É Caramba, um velho. conversor de energia, de corrente contínua para corrente alternada. Legal. O que que é corrente contínua? O que que é corrente alternada? Corrente contínua é a Ah, pilha, corrente alternada é a da tomada, para ficar mais boa, boa, fácil. boa explicação. Ó. Boa, Isso é né? legal. Isso é legal. AC/DC. Ah, é. AC/DC. Aí, viu? Mais uma coisa. Sempre é bom aprender. A gente aprende uma coisa nova todo dia. Legal. Fê, agora o espaço, você pode olhar para a câmera para mandar uma mensagem para a pessoa que você quiser, para a pessoa mais especial da sua vida. Paulino, essa é para você. Paulino. Fê, né? Agora é sério. Fica à vontade, manda Obrigado. teu recado aí. Pode fazer aí, que agora a gente está caminhando pro Não, com fechamento. certeza. Eu gostaria muito de agradecer, né, o espaço, de estar aqui hoje, né, um convite inusitado. Falar um pouquinho sobre mim, né, falar um pouquinho sobre minha profissão, meu trabalho, minha vida, né. E as pessoas mais importantes da minha vida são os meus filhos, a minha esposa, meus pais, minha irmã, meu cunhado. Cunhado mesmo, começando do jeito que começa, mas meu cunhado. Ó, que legal. Aí, ó, viu que É um legal? cara muito gente boa, meus sobrinhos, né?
E assim, é agradecer todos os dias, né, essa oportunidade dessa jornada e continuar trilhando o caminho do bem, sempre fazendo a diferença na vida de vocês, na vida das pessoas que a gente atende de forma indireta, né, levando o nosso trabalho, porque como profissional de saúde a gente prima por isso e querer fazer melhor para todo mundo, todo dia, deixando um pouquinho do nosso melhor, faz toda a diferença. Então, eu escolhi sair da área de exatas para a área de saúde justamente por isso, é para poder fazer um pouco todo dia na vida de pessoas que até a gente não sabe quem é, mas sabe que precisa do nosso trabalho. É isso. Muito bem, muito bem. Fê, pra gente fechar agora, eu vou pedir para você. Lembra que no final do ano na escola, todo mundo levava uma camiseta para todo Opa! mundo assinar? Sim. E todos os entrevistados do nosso podcast, eu peço um autógrafo. Legal. Por gentileza, vamos encher essa camiseta. Quando você quiser, escreva aí, Opa. por favor. Espero que esteja funcionando. Ah, com certeza. Ah, foi. Opa. Foi. Deixa eu só esticar aqui, porque senão não vai. Eu tenho nome no sobrenome. Verdade, Felipe Montes Pedro. Pedro. E é tudo sobrenome, tudo? Exatamente, tudo sobrenome. O meu sobrenome é Pedro, né? É, Mister Pedro. verdade. Muito bem, muito bem. Fê, obrigado pelo teu Imagina, eu tempo. que agradeço. Obrigado pela atenção, obrigado por contar essas Imagina. histórias. Cara, e você sabe que o que precisa, a gente tá aqui sempre para ajudar quem for e sempre estaremos juntos. É isso aí, irmão. Valeu, valeu. 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 Obrigado você que acompanhou o nosso bate-papo. Em breve teremos mais convidados, mais histórias, mais risadas, mais coisas muito legais aqui voltadas para você que se comunica, vende algo ou empreende. Até a próxima. Valeu. Muito bom, valeu.